Estamos aqui para mais uma aula do curso de Antropologia, da disciplina Antropologia e Educação do curso de Biologia. Sejam bem-vindos, vamos lá. Bem, iremos ver a partir de agora a nossa aula da unidade 4 e 5 do caderno didático. O objetivo da unidade 4 é o de apresentar um olhar da antropologia sobre a educação, o trato pedagógico da questão racial, indígena e de gênero. Pois bem, na perspectiva de educação e diversidade, as diferenças físicas, étnicas, culturais, de gênero, etária, são um fato, mas não o foco dessa nossa discussão. O ponto crucial do debate sobre a diversidade é a percepção e a atuação sobre os mecanismos sociais que transformam a diferença em desigualdade. Pois bem, como eu já tinha dito nas aulas anteriores, o foco da nossa atividade, da nossa reflexão, é a questão do nós e dos outros, fazendo uma relação entre a igualdade e a diferença. A concepção que deve prevalecer é a ideia de igualdade na diferença e a diferença na igualdade. O que isso significa? Se não, vejamos. A igualdade na diferença deve valorizar a humanidade que provém de todo e qualquer indivíduo, base da ideia de direitos humanos. Mesmo em casos graves de deficiência, a pessoa ela deve ter garantido seu direito de livre escolha e convívio social. O indivíduo ele tem o livre-arbítrio de escolher o que ele quer fazer, como ele quer fazer, onde ele quer fazer, desde que isso seja não fira as regras de convívio social. Por outro lado, quando falamos da diferença na igualdade, devemos considerar as peculiaridades das pessoas de ser reconhecidas, na medida em que impliquem em adequação, para que sua participação social seja efetivada. Essa ideia está na base do surgimento do conceito de diversidade. Nesse sentido, os diferentes também devem se sentir iguais. Se não, vejamos. Dependendo da forma como é tratada a questão da diversidade étnica, as instituições podem auxiliar crianças a valorizar sua cultura, seu corpo, seu jeito de ser, ou, pelo contrário, favorecer a discriminação. Isso acontece porque a criança que vivencia situação de discriminação com relação ao seu corpo pode não construir uma imagem positiva de si mesma. E isso pode acarretar uma situação que, na contextualização de situações de diversidade étnico-racial e a vida cotidiana na sala de aula, alunos e alunas aprenderão conceitos e analisarão fatos e poderão se capacitar para intervir na sua realidade e transformá-la. As propostas de educação atrelada a uma pedagogia antirracista cria estratégias para garantir a permanência de parcela negra da população escolar dentro da escola. Em todas as dimensões do cuidar e educar, é necessário considerar a singularidade de cada criança, com suas necessidades, desejos, queixas, bem como as dimensões culturais, familiares e sociais. Na abordagem da questão racial, como conteúdo multidisciplinar durante o ano letivo, é fundamental fazer com que o assunto não seja reduzido apenas a estudos esporádicos ou unidades didáticas isoladas. O ideal é que você integre esses conteúdos no contexto do planejamento escolar e que ele não seja tratado apenas em meses específicos da qual a questão racial já é comumente lembrada. Dessa forma, devemos pensar que existem consequências para uma educação racista. No caso específico das crianças, é possível pensar que a não percepção do diálogo como possibilidade positiva de contraposição de ideias pode gerar nessa criança uma dificuldade, um comprometimento do seu senso crítico. Ela pode também ter ainda atitudes de competição, agressão e violência no cotidiano escolar, além do estabelecimento de conceito de hierarquia social. Por outro lado, se considerarmos a questão das crianças negras, podemos perceber um sentimento de inferioridade racial, intelectual, ou até mesmo de beleza estética, de valores morais, étnicos, culturais. Podemos observar ainda a questão relacionada à vergonha, ao medo, à raiva de ser negro, e isso pode acabar levando ao fracasso escolar. Nas crianças brancas, isso pode desenvolver ainda sentimento de superioridade racial. A criança pode se sentir superior do ponto de vista intelectual, ou superior no sentido de
possuir uma beleza estética e ainda assim se sentir possuidora de valores morais, étnicos e culturais superiores. Isso vai gerar uma dificuldade de se relacionar com os indivíduos negros. Torna-se, portanto, uma criança racista. Para a sociedade, essa concepção, essas consequências, nós poderíamos observar a percepção de ideologias racistas, a formação de indivíduos racistas, a permanência de desigualdades sociais, a violência no espaço escolar, bem como potenciais subaproveitamentos. Isso acontece porque o trato pedagógico da questão racial na infância tem que focar e prestar um pouco de atenção no que a criança vivencia. Por exemplo, a criança que vivencia situações de discriminação com relação ao seu corpo pode não construir uma imagem positiva de si mesma. Ou seja, dependendo da forma como ela é entendida e tratada, a questão da diversidade étnica nas instituições pode auxiliar essas crianças a valorizar a cultura, o seu corpo, o seu jeito de ser. Mas, pelo contrário, pode favorecer também a discriminação e ainda diminuir a possibilidade de se vivenciar uma diversidade que é necessária. O professor ou o educador, ele é o mediador entre a criança e o mundo e é o meio das interações que ela constrói uma autoimagem em relação à sua beleza, à construção de gêneros e aos comportamentos sociais. Na elaboração da questão racial, os professores devem priorizar estudos esporádicos ou projetos pedagógicos da escola. É aquilo que eu mencionei. Na abordagem da questão racial, o conteúdo multidisciplinar durante o ano letivo é fundamental fazer com que o assunto não seja reduzido a estudos esporádicos. Aquelas manifestações que já ocorrem nos meses de maio, agosto e novembro, elas não devem ser vistas apenas como únicas e exclusivas e descontextualizadas de sensibilização da questão racial. A educação escolar indígena na história do Brasil. Bem, em relação à educação escolar indígena, convém destacar 3 grandes momentos no Brasil colônia, no século XIX e no século XX. No Brasil colônia, foi possível observar que essa educação indígena ela era provida por missionários, principalmente de jesuítas, por delegação explícita da coroa portuguesa. E foi instituída principalmente por instrumentos oficiais, como as cartas régias e os regimentos, que tinham como objetivos o ensino religioso e a preparação para o trabalho. Já no século XIX, convém salientar que, como súdito do imperador, visava-se a civilização do nativo, pois, como civilizado, poderia fazer parte da monarquia. Esperava-se que a escola tivesse a intervenção junto às aldeias no intuito de sedentizar o indígena, mudar seus hábitos, convertendo-o ao catolicismo e deixando mais apto ao trabalho. Já no século XX, o nativo é idealizado como cidadão nacional, como um patriota, como sendo consciente do seu sentimento de pertencimento à nação brasileira. Ele está mais integrado e dissolvido na imagem da sociedade nacional, porém, contraditoriamente, submetido ao poder tutelar. Para esse fim, todas as ações do Serviço de Proteção do Índio, criado em 1910, dirigiam-se à manutenção de uma proteção do índio enquanto propriedade do Estado brasileiro. E é nesse sentido que a escola para o índio passou a ter uma função mais controladora pelo Estado, que eram de educá-los e terrorizá-los, do que a de educá-los e terrorizá-los. Então, nessa perspectiva da organização da educação escolar indígena, a gente observa que o papel desenvolvido pelo índio foi um papel secundário. E assim como as relações racistas, elas foram a todo instante reforçadas pela própria prática de colonização do território brasileiro. Então, convém destacar que as primeiras propostas para a implantação de um modelo de educação bilíngue para os povos indígenas, por exemplo, surgiram nos anos de 1950, que foi bem posterior a esse processo de colonização. E isso era importante na medida em que a cultura, na medida em que os hábitos, a comunicação, o comportamento do índio passa a ter um foco diferenciado, passa a ser mais respeitado do que anteriormente. Mas vai ser somente com a Constituição de 88 que notórias conquistas serão
vinculados à educação indígena, como o reconhecimento da sua identidade, né, a proteção de suas manifestações culturais e o direito a uma educação escolar diferenciada, que até então não era reconhecido. Para que você tenha uma ideia da importância desses aspectos no contexto brasileiro, basta tomarmos conta das informações disponíveis no censo de 2010. Nós temos aproximadamente 817 mil índios, são mais de 300 etnias e mais de 274 línguas. Se olharmos um pouco o mapa do Brasil e a distribuição dessas tribos indígenas, nós conseguiremos perceber que é possível observar uma concentração principalmente na região norte, mas é possível também perceber que existem pequenas ilhas, pequenos lugares distribuídos tanto na região nordeste quanto também na região sul do país, e principalmente na região litorânea, de inúmeras aldeias, e esse fato justificaria uma atenção diferenciada para os índios, pelo volume e pela sua distribuição. O fato de muitas das vezes não termos uma proximidade com indivíduos índios não quer dizer que eles não existam ou que eles sejam numerosamente insignificantes do ponto de vista populacional. Eles existem, estão inseridos e devem ser respeitados como tal. Para tanto, eu organizei um delineamento de alguns avanços em relação à educação indígena. Dentre eles, eu destaco o direito à educação escolar indígena bilíngue, específica e diferenciada e intercultural, o acesso crescente ao ensino superior, né, vagas complementares e ao vestibular específico, o estabelecimento de cursos específicos para a formação de professores indígenas de nível superior, licenciaturas interculturais ou indígenas. Em 2010, mais de 5 mil professores indígenas foram habilitados. Aumento significativo do orçamento da União dedicado à educação escolar indígena, em 2002, 400 mil, 2004, 3,6 milhões. E, além disso, destaca-se ainda aumento significativo do orçamento da União dedicado à educação indígena, a produção significativa de materiais bilíngues e a construção de escolas nas aldeias. Além disso, a criação do Programa Nacional de Alimentação Escolar Indígena, respeitando exatamente essa tradição, os hábitos alimentares dos índios, não fazendo uma extensão do programa de alimentação escolar da comunidade urbana, né, criando e respeitando exatamente esses hábitos com uma alimentação muito específica. Temos ainda a criação de projeto inovador no fortalecimento de escolas do ensino médio indígena, a criação de territórios étnicos e educacionais em gestões compartilhadas para o desenvolvimento da educação intercultural indígena e ainda programas de bolsa de permanência do MEC relacionado à formação indígena. Além dessa questão do índio, nós também devemos estar sensíveis no contexto educacional para questões relacionadas ao gênero, da educação e gênero. O gênero é uma maneira de olhar a realidade da vida de mulheres e homens para compreender. Compreender o quê? As relações sociais entre homens e mulheres e também as relações de poder entre mulheres e os homens, entre mulheres e mulheres e entre homens e homens. Gênero é uma forma de construção social processada na educação formal e informal de mulheres e homens, contrariamente do senso comum, a qual compreende que biologicamente o sexo por si só determina o comportamento feminino e masculino. Essa é uma definição mais técnica. Se não, vejamos algumas outras definições para compreendermos melhor o que significa o gênero. Bem, gênero seria a maneira que as diferenças entre homens e mulheres assumem nas diferentes sociedades no transcorrer da história. E o sexo seria uma expressão biológica que define um conjunto de características anatômicas e funcionais. Poderíamos ainda acrescentar conceitos como os de sexualidade, que é uma expressão cultural, na qual inclui-se sentimentos, fantasias, desejos, sensações e interpretações. A orientação sexual, atração afetiva e ou sexual é que uma pessoa se manifesta por outra.
pode variar entre homossexualidade exclusivamente até a heterossexualidade exclusiva, passando pelas diversas formas de bissexualidade. Poderíamos ainda apresentar o conceito de identidade sexual, que vai representar um conjunto de características sexuais que diferenciam cada pessoa das demais que expressam pelas preferências sexuais, sentimentos ou atitudes em relação ao sexo. Tradicionalmente, a escola tem reforçado a desigualdade entre homens e mulheres. Isso ocorre, por exemplo, na forma como lidamos no cotidiano escolar com meninos e meninas. Basta pensar na forma como as filas são organizadas, na divisão de tarefas. Meninas, por exemplo, são ajudantes de professoras. O que a escola reforça em um e no outro? Isso não é coisa de menina. Ou até em alguns clichês como, está parecendo uma menina, comporte-se como um menino. Então, esse tipo de chamamento de atenção reforça esse preconceito e não garante a liberdade de gênero para esses indivíduos. E nós, enquanto educadores, formadores de opinião, devemos estar atentos e sensíveis a essas questões para garantir o direito que esse indivíduo tem de se manifestar e de ser reconhecido da forma que ele gostaria de ser. Uma escola que respeite as diferenças, a preocupação com as práticas docentes deve ser acentuada, pois o preconceito e a segregação ocorrem em sua maioria, de forma sutil e no contexto do nosso trabalho, sem que a gente perceba isso de forma muito concreta. Mas temos que estar sempre atentos da forma como fazemos isso. Mas isso também não é algo que ocorre apenas na nossa tratativa com o aluno. O próprio livro didático também reproduz e reforça essa desigualdade. Vez por outra, é comum observar nesses livros a apresentação de estereótipos sobre o que é uma família, como são as mulheres ou como vivem as mulheres negras. Um exemplo típico que é comum observar em alguns livros é que as famílias elas são sempre brancas. O pai tem um emprego fora de casa e a mãe aparece sempre de avental servindo à mesa ou costurando. O menino está brincando com um cãozinho ou com uma bola. E a menina vai estar sempre com a boneca, ou olhando o irmãozinho, brincar com as coisas interessantes. Então, acaba se vinculando esse papel de submissão e um papel secundário para a questão da mulher, especialmente. Na nossa unidade 5, nós vamos abordar a questão da escola nos complexos culturais. Bem, a unidade 5 ela está dividida, então, nas novas relações entre estudantes e professores, novas identidades culturais e a educação e o ser cultural e a virtualidade. Isso é muito importante porque, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, um novo indivíduo está em processo de formação, ou um novo indivíduo está se formando. E nós precisamos, a todo instante, estar sensível a essas questões para fazer reflexões e até direcionamentos adequados para que os alunos não se percam nessa utilização demasiada por equipamentos tecnológicos, na qual se privilegia uma formação muito mais virtual, uma relação interpessoal muito mais virtual do que presencial. Isso basta pensar pela forma como os smartphones, através das redes sociais, são maçantemente utilizados e os indivíduos, mesmo estando compartilhando espaços com o seu semelhante, ele prefere estar numa relação virtual com outra pessoa que está muitas vezes fora daquele espaço de mediação, de conversa, etc. Então é importante que a gente reflita um pouco sobre isso. Pois bem, o objetivo dessa unidade é o de identificar e refletir sobre as novas formas de interação e relações sociais na pós-modernidade. E o que é isso? Nós vivemos um novo complexo cultural, representado pela combinação entre a cultura popular, os meios de comunicação em massa e as novas tecnologias de comunicação, que têm produzido uma transformação radical nos processos de produção de subjetividade e identidades sociais. Na mudança de uma cultura baseada nos meios impressos para uma cultura baseada nos meios audiovisuais e nos computadores, gera-se um sujeito com novas e diferentes capacidades e habilidades. Hoje é muito comum, por exemplo, entre os jovens, que você converse com ele e ele não olhe para você, ele continue mexendo no celular.
ainda que não seja, por exemplo, uma postura educada, esse é um indivíduo que ele desenvolveu muitas das vezes essa habilidade, essa funcionalidade de talvez executar múltiplas tarefas. E a utilização desses equipamentos é que tem promovido esse tipo de aprendizado e esse tipo de, vamos dizer assim, de interação plural. Nessa perspectiva, as novas identidades sociais, que assim são produzidas, também são vistas como patológicas, embora elas sejam referidas não a um passado mítico e supostamente mais íntegro, mais completo e autêntico, mas aos mecanismos alienantes do processo de mercantilização da cultura. Isso acontece por quê, gente? Se pararmos para refletir sobre o processo de globalização, conforme eu mencionei na aula anterior, ele surgiu exatamente do desenvolvimento dos meios de telecomunicação e também do aprimoramento da informática. Os aparelhos como smartphones, por exemplo, são um desdobramento dessa evolução da informática e dos meios de comunicação. Isso fez com que os países rompessem as suas fronteiras, principalmente no que diz respeito ao mercado. Ao romper essas fronteiras, existe uma ideia de homogeneização cultural. Então, deseja-se muito pelo apelo comercial produzido pelos meios de comunicação em massa, o acesso a determinados produtos, bens, equipamentos, serviços, seja desde uma simples Coca-Cola ou até o desejo pelo smartphone, um iPhone ou um computador de última geração. Mesmo que o indivíduo não tenha toda a necessidade de utilizar todo o potencial ofertado por aquele equipamento. Ele vai desejá-lo porque a propaganda vincula o uso desse tipo de equipamento a um determinado sucesso. Um exemplo típico é a questão das propagandas de cerveja, que estão sempre associadas a pessoas que estão curtindo a vida, pessoas bonitas, que estão em churrascos, estão em bares, etc. Então, cria a ideia que consumir aquela marca de cerveja vai produzir aquele mesmo prazer naquelas pessoas que ali estão. Então, nós poderíamos fazer uma reflexão. O que quer dizer identidade? Podemos ser um e muitos ao mesmo tempo em diferentes espaços? Bem, o termo identidade é relativamente novo nas ciências sociais, tornando-se um conceito central apenas em meados do século XX. O fato de a identidade ocupar um lugar tão proeminentemente na teoria cultural contemporânea tem relacionado às transformações radicais em andamento no mundo, e particularmente às rupturas descontínuas e os deslocamentos e instabilidades que se instalaram no panorama das teorizações, concepções e manifestações ditas pós-modernas. Mas na prática nós poderíamos dizer ainda que teoricamente identidade é reconhecida como o processo pelo qual um ator social se reconhece e constrói significados, principalmente com base em um determinado atributo cultural, a ponto de excluir uma referência mais ampla a outras estruturas sociais. Crianças, jovens, mulheres, negros, idosos, docentes, surdos, todos os indivíduos, tenham eles qualquer característica, são exemplos de identidades recriadas e reinventadas de múltiplas formas pelas variadas narrativas que passam a circular de forma planetária, fazendo aparecer os novos atores sociais. Na era da informação, foi introduzido uma nova forma urbana, a cidade informacional. Existe uma crescente dissociação entre a proximidade espacial e o desempenho de funções rotineiras, trabalho, compras, entretenimento, assistência à saúde, educação, serviços públicos e governos. Enfim, não há como dizer, não há como afirmar que a nossa vida moderna
é possível se dissociar desses meios de comunicação. Não estou querendo dizer com isso que os meios de comunicação sejam instituições neutras ou que seus efeitos sejam negligenciados. A mídia, ela é, por exemplo, uma expressão de nossa cultura. Ela é, podemos dizer, é a nossa cultura funcionando principalmente por intermédio de materiais propiciados pela mídia. A era da informação, ela tem introduzido uma nova forma de se relacionar das pessoas. Hoje, por exemplo, eu citaria, nós temos até esse exemplo no caderno didático, para entender um pouco mais dessa relação complexa, existe um filme, Denise Está Chamando, na qual esse filme ele vai retratar personagens que vivem se relacionando unicamente por meios de aparatos telefônicos, criando, né, um grande ciclo de relacionamentos virtuais e dando uma ideia divertida e uma sátira social sobre a vida nos grandes centros urbanos. Esse vídeo ele vai nos ajudar a compreender um pouco melhor essa ideia presente nessas novas identidades culturais da educação. Porque nós, diante desse desenvolvimento informacional, vamos assim dizer, e dessa evolução dos meios de comunicação, nós temos observado a cada dia um maior número de pessoas que é extremamente dependente, para não dizer que tem um certo vício em equipamentos eletrônicos. Então, esse vídeo ajuda, de uma forma engraçada, a gente perceber como que nós estamos envolvidos e como que nossos alunos estão envolvidos nesse processo. Eu já cheguei a mencionar em algumas aulas que um dos desafios que o educador vai encontrar daqui para frente é exatamente tentar construir mecanismos didático-pedagógicos mais interativos com os alunos, de modo a possibilitar uma maior interação com esses equipamentos, porque algumas escolas têm permitido que os alunos entrem para a sala de aula com os aparelhos eletrônicos. E às vezes é difícil para o professor disputar espaço com essa capacidade, com essa habilidade tecnológica que eles têm com os equipamentos, e eles acabam sendo atraídos por construções mais interativas existentes nesses softwares ou nesses equipamentos. Uma alternativa aos professores, por exemplo, talvez seja a utilização desses equipamentos de smartphones como aliados. Poderíamos pensar numa possibilidade de integração, de utilização de aplicativos específicos para smartphones, da qual seja possível trabalhar alguns conceitos que se deseja. Mas temos sempre que ter o foco na sensibilidade de que o equipamento ele deveria ser deixado de lado em alguns momentos para que se pudesse privilegiar um outro tipo de interação, justamente para que não retomássemos aquele conceito que eu mencionei anteriormente, que está relacionado à perspectiva da patologia, porque o indivíduo ele acaba trazendo essa ideia de que é comum utilizar e se conectar com as pessoas que estão distantes, deixando à revelia aquelas pessoas que estão mais próximas e que poderiam se relacionar de um modo mais agradável, mais técnico, mais próximo das pessoas que estão ali naquele momento. Pois bem, nós vimos então na nossa aula 4 e na nossa aula 5, na unidade 4 especialmente, nós falamos sobre educação e diversidade, abordando principalmente educação antirracista, educação indígena e educação de gênero. E na nossa unidade 5, nós abordamos essas relações entre estudantes e professores e principalmente essa questão da cultura e da virtualidade, desse mundo virtual na qual todos estão inseridos. Então, fechamos aqui a nossa disciplina
Espero que todos tenham gostado da oportunidade de refletir sobre algumas questões relacionadas à antropologia e educação. Me coloco à disposição para responder os questionamentos. E, para tanto, sugiro que vocês acessem nossos fóruns e postem suas mensagens que eu responderei para vocês. Até mais.